Bom, nós vamos então para a nossa terceira aula de hermenêutica e agora a gente vai começar a falar sobre princípios gerais, ou seja, aquelas regras que nos ajudam a normatizar a interpretação das escrituras. Isso vai te ajudar até mesmo claro, na sua interpretação, quando você lê a Bíblia, mas também a perceber, ficar um pouco mais esperto, vamos dizer assim, perceptível a qualquer interpretação que saia dessas regras que são básicas, que nos ajudam a ler e a entender a Bíblia do jeito correto. Qual que é a primeira regra? A regra fundamental é que a Bíblia sempre é interpretada pela Bíblia. Ou seja, quando você tem uma passagem difícil, uma passagem ali complicada, você vai para uma passagem das Escrituras um pouco mais fácil, que fale sobre o mesmo tema, por exemplo, ou quando você tem um tema todo dentro das Escrituras, seja qual for o tema. Vamos pensar aí, fé. Você procura a entender sobre a fé dentro das Escrituras. Então tem um texto que vai falar uma determinada coisa, talvez trazer um ângulo sobre a fé, outro texto vai te trazer uma outra percepção e você vai entendendo as coisas conjuntamente. As Escrituras sempre servem para interpretar as Escrituras. Isso nos ajuda a não ficar criando nada, inventando nada que esteja fora da palavra de Deus. Depois dessa regra fundamental, aí a gente vai para algumas coisas um pouco mais comuns, que é o seguinte, a primeira dessas regras mais comuns, né? As palavras devem ser tomadas pelo seu uso normal. Parece óbvio de falar, mas vale a pena ter isso como regra. Eu vou dar um exemplo simples que não tem na Bíblia, mas que você vai entender. Se eu for a uma peixaria e perguntar quanto que custa o quilo do peixe, eu estou pensando, obviamente, no animal que é pescado no rio, no mar, no peixe. Mas se eu disser, quando chegar num local, se eu falar que eu me sinto um peixe fora d'água, a palavra, o uso comum da palavra ali não vai ser que eu sou um peixe ou algo do tipo, e sim uma linguagem de expressão para falar alguma coisa de modo simbólico, metafórico. Dentro das Escrituras, isso nos ajuda muito quando você entende o uso comum daquela palavra. O exemplo que eu dei foi o peixe, né? Em uma frase ele significa uma coisa, em outra frase ele significa outra coisa. Mas o sentido mais normal é aquele que deve ser tomado como referência. E qual que é o sentido normal? É o que o contexto dá. Lá em 1 Pedro 1,24, agora usando o exemplo da Bíblia, diz que toda carne é como erva. E carne aqui está falando sobre a humanidade, o corpo humano, essa condição aqui corporal. É como a erva do campo. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que nós, homens, somos plantas? Não, não é isso. Ele está exemplificando como é ilusório, como é passageiro essa vida. Então, o uso comum da palavra carne naquele local é esse, de ser simbólico, de ser como uma metáfora. Outra coisa, aqui também, continuando a mesma ideia, é de que as palavras devem ser tomadas no sentido descrito dentro da frase. Primeiro, a outra regra é que tinha que ser no sentido comum. E agora é praticamente a mesma coisa, mas para nos aguçar ainda mais a nossa interpretação. A gente tem que tomar a palavra dentro do sentido que a frase está dando. Veja, eu falei sobre carne, né? 1 Pedro 1 ali fala que toda a carne, e ali está se referindo ao corpo humano. Mas, por exemplo, o apóstolo Paulo usa a palavra carne não somente como corpo humano, usa também como humanidade. Em alguns locais também, ele tenta diferenciar a descendência espiritual, por exemplo, de Abraão, com a descendência física. E aí ele chama a descendência física de descendência na carne. Então veja,
a palavra, eu estou dando o exemplo da palavra carne dentro das escrituras sagradas, né? Ela tem de ser tomada pelo sentido que ela está naquela frase. A palavra carne ali no original é sarx, que pode significar corpo, mas como eu falei, pode significar humanidade, ou até mesmo no sentido ali de Paulo, uma descendência física de Abraão. Como que eu sei? Eu preciso respeitar a frase, a construção da frase. Veja aí uma coisa um pouco mais aguçada. Quando você for pregar, quando você ouvir uma pregação, uma interpretação, e aquela palavra está sendo interpretada não conforme está na frase, não conforme está dentro do versículo, se ela é uma palavra literal, está sendo interpretada como uma metáfora, por exemplo, ou o contrário, você pode perceber mais facilmente de que é uma interpretação errônea, que está errado. Outra coisa também muito importante é que o objetivo do livro tem também de ser tomado em conta. O que isso quer dizer? Quando um autor escreve um livro, especialmente o livro da Bíblia, existe o que a gente chama de teologia do livro. Então, talvez você não tenha acesso a comentários ou vários comentários dos livros, quem sabe você tem, mas como que eu sei o tema do livro? É simples, você pode ler o livro que você está desejando interpretar, seja um profeta, seja uma narrativa, um livro histórico, seja qual for o livro, e você percebe qual é o tema ali dentro. Então as palavras ali normalmente terão sentido dentro do tema do livro. Uma coisa importante também é perceber o gênero literário. A gente vai ter uma aula sobre isso também, mas o gênero de um livro nos ajuda a interpretar as palavras também. Por exemplo, o livro de Salmos é um livro poético em que muitas das vezes as palavras são simbólicas, elas não são literais. Então, quando você respeita o livro, você consegue interpretar melhor as palavras, as frases, ou seja, aquilo que está sendo dito. Então, o livro, ou seja, a teologia, o tema, o gênero do livro também é importante na interpretação. Pode parecer muito óbvio, mas a gente incorre em alguns erros de hermenêutica, de interpretação bíblica, quando a gente não percebe a teologia do livro, não respeita o contexto, enfim, a gente não pega as palavras a partir do seu contexto, da sua frase ou do seu sentido mais comum naquela frase. Na próxima aula a gente vai continuar aprendendo um pouco mais dessas regras gerais de interpretação.